Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a graça do Senhor desça sobre você agora como chuva sobre terra seca, como luz que atravessa a escuridão mais densa, como vento que renova o ar de um ambiente sufocante. Que esse dia diferente de todos os outros dias que você já viveu. Que essa palavra não escorregue pelos seus olhos sem deixar marca, mas que ela entre fundo, que ela alcance o lugar mais íntimo do seu ser. Aquele lugar onde você guarda as suas maiores dores, as suas maiores dúvidas, as suas maiores esperanças que você quase não tem mais coragem de alimentar. Antes de qualquer coisa, eu te faço um pedido que vem do fundo do coração. Se essa palavra tocar sua alma, se você sentir enquanto lê que Deus está falando diretamente com você, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal agora. Esse gesto que parece pequeno tem um alcance que vai muito além do que você consegue imaginar, porque faz com que essa mensagem chegue até aquela pessoa que está sozinha nesse dia, sem saber se vai conseguir atravessar mais um dia. Que faz com que ela chegue até aquela família que está desmontando por dentro, enquanto tenta manter as aparências por fora. Que faz com que ela chegue até aquele jovem que perdeu a fé e que precisa encontrar de novo o Deus que nunca o abandonou. Cada like, cada inscrição é uma semeadura generosa no reino de Deus. E tudo que você semear com amor e com fé, o Senhor vai devolver na sua vida de forma abundante, transbordante e sobrenatural. Amém. Agora eu te peço que você pare tudo. Que você coloque de lado por alguns minutos as preocupações, as notificações, os pensamentos que não param. Respira fundo, uma vez, duas vezes. Sente a presença de Deus se aproximando e abre o seu coração completamente para o que Ele tem para você hoje. Eu quero falar com você hoje sobre um salmo que é uma das joias mais preciosas de toda a Bíblia Sagrada. Um salmo que foi cantado por peregrinos que subiam os montes em direção a Jerusalém, que era entoado por viajantes que enfrentavam estradas perigosas, que era declarado por homens e mulheres que sabiam que o caminho à frente era longo, incerto e cheio de perigos, mas que é ao mesmo tempo um salmo tão atual, tão presente, tão vivo, que parece ter sido escrito ontem para a sua situação de hoje. Estou falando do Salmo 121, o Salmo do Socorro Divino, uma das declarações mais completas e mais poderosas sobre a proteção e o cuidado de Deus que existe em toda a literatura sagrada. E eu quero abrir esse salmo por dentro com você hoje. Quero mostrar a você as camadas de profundidade que existem em cada versículo, as promessas que talvez você nunca tenha enxergado com clareza, as verdades que têm o poder de mudar completamente a forma como você enfrenta os desafios da sua vida. O Salmo 121 começa com uma pergunta. E esse começo em forma de pergunta é extraordinário porque é exatamente o tipo de pergunta que o ser humano faz nos momentos de crise. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Pense no contexto em que essa pergunta foi feita. Um peregrino que estava subindo os montes em direção a Jerusalém para adorar a Deus. O caminho era longo, era perigoso. Havia bandidos nas estradas, havia feras nas montanhas. Havia o sol escaldante do dia e o frio cortante da noite. Havia o cansaço físico de uma jornada que podia durar dias ou semanas. E no meio de tudo isso, esse peregrino levanta os olhos para os montes e pergunta de onde me virá o socorro. E essa pergunta, feita há milênios num contexto completamente diferente do nosso, é a mesma pergunta que você está fazendo hoje. De onde vai vir a solução para o meu problema? De onde vai vir a provisão que eu preciso? De onde vai vir a cura que o meu corpo precisa? De onde vai vir a restauração que o meu relacionamento precisa? De onde vai vir a força para continuar quando tudo em mim quer parar? E a resposta que o salmista dá à sua própria pergunta é imediata, é contundente e é suficiente para tudo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Percebe a magnitude dessa declaração? Não apenas o socorro vem do Senhor, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Isso não é uma referência casual à criação. É uma declaração intencional sobre o poder e a capacidade do socorro que está disponível para você. O Deus que criou os céus e a terra do nada, que falou e os mundos surgiram, que soprou e a vida apareceu,
que estabeleceu as leis que governam o universo, esse Deus é o seu socorredor. Isso significa que não há problema na sua vida que seja grande demais para o seu socorro. Não há situação tão complexa que o seu ajudador não consiga resolver. Não há necessidade tão profunda que o seu Deus não consiga suprir. Porque o mesmo poder que criou tudo do nada é o poder que está disponível para agir na sua vida agora. E eu quero que você entenda o peso espiritual de levantar os olhos para os montes. Porque no contexto bíblico, os montes eram vistos como lugares de poder, como lugares onde os deuses pagãos eram adorados, como altares onde os povos vizinhos buscavam socorro das suas divindades. E o peregrino olha para esses montes e pergunta: é de lá que vai vir o meu socorro? Vai ser nas práticas pagãs, nas superstições, nos ídolos, nos poderes alternativos que eu vou encontrar a minha ajuda? E a resposta é não. O socorro não vem dos montes. O socorro não vem das religiões do homem. O socorro não vem das práticas espirituais que não têm o nome de Jesus como fundamento. O socorro vem do Senhor. Somente do Senhor. E isso é uma verdade que precisa ser estabelecida com clareza na sua vida, porque vivemos numa época em que as pessoas buscam socorro em 1000 lugares diferentes antes de buscarem Deus. Buscam no horóscopo, na cartomante, no curandeiro, no guru espiritual da moda, em práticas que misturam o sagrado com o profano. E quando tudo isso falha, quando o dinheiro acabou e o problema continua, e o coração está ainda mais vazio do que antes, aí a pessoa pensa em Deus. Mas o Salmo 121 diz: vá direto à fonte. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Comece por Ele. Termine por Ele. E no meio só Ele. O Salmo continua e diz: não deixará que os teus pés vacilem. Esse é o Deus que guarda os seus passos. E eu quero que você pense por um momento em quantas vezes os seus pés quase vacilaram. Em quantas vezes você esteve à beira de tomar uma decisão que teria destruído a sua vida e algo te impediu. Em quantas vezes você quase entrou num relacionamento que teria te feito mal e uma porta se fechou na última hora. Em quantas vezes você quase assinou um contrato que teria te arruinado e algo deu errado no processo. Em quantas vezes você quase desistiu de tudo e uma palavra chegou no momento certo. Uma ligação inesperada. Um versículo que apareceu diante dos seus olhos, uma paz que desceu de repente sem explicação. Isso não foi coincidência. Isso foi o Deus do Salmo 121 guardando os seus pés para que não vacilassem. Ele estava trabalhando nos bastidores da sua vida muito antes de você perceber. Ele estava protegendo o seu caminho muito antes de você clamar por proteção, porque Ele é o guardador que nunca dorme, que nunca descansa, que nunca tira os olhos de você. E aí vem uma das revelações mais preciosas de todo o Salmo. O que guarda Israel não dormitará, nem dormirá. Isso é algo que precisa ser declarado sobre a sua vida com toda a força da sua fé. O seu guardador não dorme. Ele não tira folga. Ele não tem turnos de descanso. Quando você fecha os olhos à noite exausto e vulnerável, Ele está acordado vigiando sobre você. Quando você está dormindo e o inimigo tenta se aproximar, o guardador está de pé. Quando a madrugada chega com os seus medos e as suas angústias, quando os pensamentos mais pesados costumam aparecer nas horas mais silenciosas, quando a solitude do dia amplifica o barulho interior, Deus está ali, acordado, atento, vigilante. Isso significa que você nunca está desprotegido. Nem por um segundo, nem num momento de fraqueza, nem numa temporada de distância de Deus. O guardador continua guardando mesmo quando se guardado está longe. O pastor continua vigiando mesmo quando a ovelha se extraviou. E isso não é permissividade de Deus com o pecado. É a expressão do amor de um pai que não abandona o filho mesmo quando o filho toma o caminho errado, que continua vigiando, que continua esperando, que continua com as portas abertas. O Salmo continua dizendo: o Senhor é o teu guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. E a imagem da sombra, a mão direita, é extraordinariamente rica em significado cultural e espiritual.
No contexto bíblico, a mão direita era a mão da força, a mão da ação, a mão que empunhava a espada. E a sombra, a mão direita, era a proteção mais próxima que existia, o escudo que ficava entre você e o perigo que vinha de frente. Deus não é um guarda distante que observa de longe. Ele é a sombra à sua mão direita. Ele está ao lado. Ele está próximo. Ele está entre você e o que quer te fazer mal. E quando o inimigo se aproxima, ele não encontra você desprotegido. Ele encontra primeiro a sombra do Altíssimo, cobrindo cada parte vulnerável da sua vida. E então o Salmo faz uma declaração que é ao mesmo tempo científica e espiritual, quando diz: "O sol não te ferirá de dia nem a lua de noite". No contexto original, isso era uma proteção literal para os peregrinos que viajavam sob o sol escaldante de Israel e que precisavam dormir ao relento durante as noites frias. Mas, espiritualmente, essa declaração é uma cobertura completa contra tudo que pode te ferir, seja o que for visível e explícito como o sol do dia, seja o que for oculto e noturno como a lua da noite, seja o perigo que você vê se aproximando, seja o perigo que te ataca de surpresa, seja a ameaça que você consegue nomear, seja a ameaça que você não consegue identificar, mas que sente que existe. A cobertura de Deus é total. Ela não tem lacunas. Ela não tem horários em que fica inativa. Ela cobre o dia e a noite, o visível e o invisível, o esperado e o inesperado. O Senhor te guardará de todo mal. Guardareis a tua alma. Esse versículo é a declaração mais ampla de proteção que existe em toda a Bíblia. Todo mal. Não a maioria dos males. Não os males mais sérios. Todo mal. E perceba que o salmista especifica que Deus guardará a tua alma. Porque o mal mais perigoso não é o que destrói o corpo. O mal mais perigoso é o que destrói a alma. É o mal que te faz perder a fé. É o mal que te faz desistir de Deus. É o mal que te faz acreditar que você não tem valor, que a vida não tem sentido, que o amor não existe, que Deus não se importa. Esse é o mal que o inimigo mais quer te infligir. E é exatamente esse mal que Deus promete guardar. Ele guarda a tua alma. Ele protege o lugar mais profundo de quem você é. Ele vigia sobre a sua fé, sobre a sua esperança, sobre o seu amor. E enquanto a sua alma estiver guardada por Deus, nenhum mal externo pode te destruir de verdade. Porque o que define a sua vida não é o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Essa é a promessa final, e ela é abrangente de uma forma que nos deixa sem palavras quando entendemos o que significa. A saída e a entrada. Todo o movimento da sua vida está coberto. Quando você sai de casa de manhã sem saber o que vai encontrar pela frente, Deus está cobrindo essa saída. Quando você entra numa reunião importante, numa conversa difícil, numa situação que te deixa ansioso, Deus está cobrindo essa entrada. Quando você sai de uma temporada difícil tentando reconstruir o que foi destruído, Deus está cobrindo essa saída. Quando você entra numa nova fase da vida, num novo emprego, num novo relacionamento, numa nova cidade, num novo começo, Deus está cobrindo essa entrada. Toda a saída. Toda a entrada. Desde agora. E para sempre. Não apenas nessa temporada. Não apenas enquanto você estiver orando bastante. Não apenas enquanto tudo estiver bem. Desde agora e para sempre. E eu quero que você entenda o poder transformador de viver com essa consciência do socorro divino permanente. Porque existe uma diferença enorme entre a vida de uma pessoa que sabe que tem o socorro de Deus disponível e a vida de uma pessoa que vive como se estivesse sozinha no mundo. A pessoa que vive sem a consciência do socorro divino vive na ansiedade crônica porque sente que tem que resolver tudo sozinha. Ela perde o sono porque não consegue controlar as circunstâncias. Ela toma decisões motivadas pelo medo porque não tem a paz de saber que há um Deus que guarda os seus passos. Ela se paralisa diante dos desafios porque não tem a certeza de que há um socorro maior,
do que a sua própria capacidade. Mas a pessoa que vive com a consciência do Salmo 121, que sabe que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que sabe que o seu guardador não dorme, que sabe que Deus está à sua mão direita como sombra protetora, essa pessoa vive diferente. Ela enfrenta os desafios com uma paz que não é negação da realidade, mas é confiança no Deus que está no controle da realidade. Ela toma decisões com coragem porque sabe que mesmo quando erra, o guardador continua guardando. Ela dorme à noite porque sabe que quem cuida da sua vida não precisa dormir. E eu quero falar sobre algo muito prático que esse salmo nos ensina sobre como buscar o socorro divino. Porque não basta saber que o socorro existe, você precisa saber como acessá-lo. O primeiro passo é levantar os olhos. O salmista começa levantando os olhos para os montes. E levantar os olhos é um ato espiritual de reconhecimento. É tirar os olhos do problema e colocar no provedor. É sair do foco na crise e entrar no foco em Cristo. Isso não significa ignorar o problema. Significa não deixar o problema ser maior do que Deus nos seus olhos. Porque quando você fica olhando fixamente para o problema, ele cresce. Ele ocupa todo o seu campo de visão. Ele se torna tudo que você consegue ver. E quando tudo que você vê é o problema, a fé murcha. Mas quando você levanta os olhos, quando você deliberadamente tira o foco do problema e coloca em Deus, algo muda. A perspectiva muda. A fé cresce. A paz começa a entrar. E o problema, que não diminuiu em tamanho real, diminui em proporção relativa, porque agora você está vendo ele ao lado de Deus e não no lugar de Deus. O segundo passo é fazer a declaração. O salmista não apenas levanta os olhos, ele faz uma declaração. O meu socorro vem do Senhor. Há poder nessa declaração. Há poder quando você abre a sua boca e diz em voz alta, mesmo que ninguém esteja ouvindo, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, mesmo que as suas emoções ainda estejam conturbadas, o meu socorro vem do Senhor. Porque a declaração de fé é uma semeadura espiritual que produz colheita no tempo de Deus. Cada vez que você declara a palavra de Deus sobre a sua situação, você está regando uma semente de milagre. Você está construindo uma plataforma espiritual sobre a qual Deus pode se mover. Você está alinhando a sua boca com o que Deus já disse, e esse alinhamento tem poder de trazer o que Deus prometeu para dentro da realidade da sua vida. O terceiro passo é confiar no processo de guarda, mesmo quando você não vê o guardador agindo. Porque há momentos em que você vai declarar o socorro, e o socorro vai demorar a ser visível. Há momentos em que você vai afirmar que Deus guarda os seus passos, e mesmo assim, o caminho vai parecer incerto. Há momentos em que você vai dizer, o Senhor é a minha sombra à mão direita, e mesmo assim, vai sentir calor, vai sentir pressão, vai sentir o peso da vida. E nesses momentos a tentação é concluir que o socorro não veio, que a promessa não é verdade, que Deus não está agindo. Mas o Salmo 121 não prometeu que você nunca sentiria calor. Prometeu que o sol não te feriria. Há uma diferença enorme entre sentir o calor e ser ferido pelo calor. Você pode passar pelo fogo sem ser queimado. Você pode atravessar as águas sem se afogar. Você pode caminhar pelo vale sem ser destruído pelo vale. O socorro divino não remove todos os desconfortos da sua jornada. Ele garante que você chegue ao destino. Agora vamos orar juntos com o Salmo 121 como fundamento, com cada promessa dele como declaração sobre as nossas vidas, com a fé de quem sabe que está clamando ao Deus que guarda, que não dorme, que não descansa, que está à nossa mão direita nesse exato momento. Pai eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, guardador da minha alma, socorro permanente da minha vida, eu me apresento diante de Ti com o coração aberto e com os olhos levantados para Ti. Não para os montes das circunstâncias, não para os montes dos problemas, não para os montes das opiniões humanas, mas para Ti, o único de quem vem o socorro verdadeiro, o único cujo poder é suficiente para tudo, o único cujo amor é inabalável e cujas promessas são inamovíveis. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui,
com os olhos pesados de cansaço, com o coração pesado de preocupação, com a alma pesada de dúvida. Que o teu socorro chegue agora de forma real e tangível sobre cada uma delas. Que elas sintam a tua presença como nunca sentiram antes. Que elas experimentem o cuidado do Deus que não dorme de uma forma que não possa ser atribuída ao acaso ou à coincidência. Senhor, que os pés de cada filho, de cada filha que está aqui, não vacile. Em cada decisão que precisam tomar, que o teu Espírito Santo guie com clareza. Em cada caminho que precisam escolher, que a tua voz seja mais alta do que a voz do medo, mais alta do que a voz da dúvida, mais alta do que a voz dos que dizem que não vai dar certo. Guarda os seus passos, Pai. Impede que eles tropecem nas armadilhas que o inimigo preparou. Fecha as portas erradas antes que eles as abram. Abre as portas certas antes que eles as vejam. Guia-os pelo caminho que somente tu conheces. O caminho que leva à vida abundante que tu planejaste para cada um deles. Que o teu socorro chegue sobre as finanças que estão apertadas, sobre os empregos que estão ameaçados, sobre os negócios que estão sofrendo, sobre as dívidas que parecem impossíveis de pagar. Tu és o Deus que fez os céus e a terra do nada, e podes trazer provisão de onde não existe. Abre as janelas do céu sobre as finanças de cada pessoa que está aqui, e derrama bênçãos em tal quantidade que não haja lugar suficiente para receber. Que o teu socorro chegue sobre os corpos enfermos, sobre cada diagnóstico que trouxe medo, sobre cada dor que não passa, sobre cada doença que insiste em permanecer. Tu que criaste o corpo humano com toda a sua complexidade, conheces cada célula, cada tecido, cada órgão que precisa de restauração. Faz o que a medicina não consegue fazer, Senhor. Que o teu poder sobrenatural opere onde o poder humano chegou ao limite. Que o teu socorro chegue sobre os relacionamentos destruídos, sobre os casamentos que estão no fio, sobre as famílias que estão fragmentadas, sobre os filhos que se perderam, sobre as amizades que foram destruídas pela traição. Tu és o Deus da restauração. Tu pegas o que foi partido e refazes. Tu pegas as cinzas e devolveres beleza. Age sobre cada relacionamento que foi colocado nas tuas mãos. Que o teu socorro chegue sobre as mentes atormentadas, sobre a ansiedade que não deixa dormir, sobre a depressão que apaga a cor da vida, sobre os pensamentos obsessivos que torturam, sobre os medos que paralisam. Que a paz que excede todo entendimento guarde cada mente e cada coração que está aqui. Que o teu Espírito Santo renove cada pensamento, restaure cada emoção, traga equilíbrio onde há caos interior. Senhor, eu declaro sobre cada vida que está aqui as promessas do Salmo 121. O Senhor é o seu guarda. O Senhor é a sua sombra à mão direita. O sol não os ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor os guardará de todo o mal. O Senhor guardará as suas almas. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Essas promessas não são palavras bonitas. São decretos do Deus que não falha, do Deus que não mente, do Deus cujas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. E nós as recebemos agora com fé, com gratidão e com a certeza de que tu és fiel. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Deus do Salmo 121, o Deus que guarda, que não dorme, que está à sua mão direita, que protege a sua saída e a sua entrada, seja o seu socorro permanente em todos os dias da sua vida. Que cada vez que você levantar os olhos para os montes das suas circunstâncias, você se lembre rapidamente de que o seu socorro não vem dos montes, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que essa certeza seja mais forte do que qualquer medo, mais sólida do que qualquer incerteza, mais real do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Que o Salmo 121 deixe de ser apenas um texto bonito e se torne a declaração permanente da sua fé, a fundação sobre a qual você edifica cada dia da sua vida. Antes de você ir, desce aqui nos comentários e escreve o seu nome e de onde você está falando.
Me conta de qual cidade, de qual estado, de qual país você está nos acompanhando. Se você tem uma área da sua vida onde precisa do socorro divino urgente, escreve aqui sem vergonha, porque aqui é um lugar de fé, de amor e de intercessão. Eu quero interceder por você pelo nome. Eu quero levar a sua necessidade diante do Deus que guarda e que socorre. E se o Deus do Salmo 121 já agiu na sua vida de forma sobrenatural, se você tem um testemunho de como Ele guardou os seus passos, de como Ele impediu que os seus pés vacilassem, de como o socorro chegou no momento em que você mais precisava, compartilha aqui nos comentários. Porque o seu testemunho é a prova viva de que Deus é real, que Ele age, que Ele guarda e que Ele socorre. E essa prova pode ser exatamente o que alguém precisa ver hoje para não desistir de buscar o socorro divino. Que Deus te abençoe de forma abundante, te guarde em todos os seus caminhos e que o socorro do Senhor esteja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Até a próxima!